Aleluia, irmãos, eu tô muito feliz, viu? Eu não sei você, mas eu estou muito feliz, estou muito feliz. O Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. E a gente percebe que quanto mais o diabo se levanta, irmãos, a gente percebe que mais de Deus a gente tem para receber, Willy. Rapaz, eu fico imaginando o que Deus tem sobre a vida dessa igreja aqui, irmãos. É coisa grande. O que Deus tem sobre a sua vida é coisa grande, irmão, é coisa grande. Não é à toa que você passa situações difíceis, situações, sabe, de afronta do diabo, de afronta de pessoas e tudo. Mas o que conta na vida do cristão, eu queria falar hoje, é sobre a fidelidade. Custe o que custar, nós como cristão precisamos ser fiéis ao nosso Senhor. Em tudo, em tudo. Nossa forma de falar, forma de andar, forma de enxergar, forma de viver. Ser fiel a Deus, hoje para nós tem que ser como um estilo de vida. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, você precisa ser fiel a Deus. Antes de tudo, fiel a Deus. Depois, fiel a seu irmão, a sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos. Ser fiel àqueles que Deus colocou no seu caminho, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu queria que você se assentasse. Nós já oramos, glória a Deus. Eita glória, aleluia. Tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira ou pela segunda vez? Você tem alguém aqui nos visitando? Hoje não, hoje nós somos de casa, somos todos irmãos de casa, então eu posso falar hoje. Eita glória. William, posso falar? Posso falar? Glória a Deus. Nós vamos entrar na 7ª mensagem, frutos do Espírito, que é a pregação sobre fidelidade. Irmãos, calma aí que falta só mais 2, tá? Está chegando o final. Os irmãos devem estar assim, nossa, meu pastor não acaba logo essa série de mensagens aí. Mas tem sido bênção, não tem sido bênção? Tem sido muito bom. Eu tenho aprendido muito nesta série, irmãos. Deus tem falado muito comigo. E acredito que Deus tem falado com você também. Tem muitas pessoas que têm me procurado, têm falado, pastor, que bênção o Senhor tem falado com a vida da igreja através do fruto do Espírito, né? Sobre cada detalhe daquilo que o Senhor tem feito através do fruto do Espírito. E o antepenúltimo, né, é a fidelidade a Deus. Eu queria falar nesta noite sobre um pouquinho sobre a vida. Eu vou entrar em vários assuntos aqui, mas eu queria falar um pouco sobre a vida do rei Ezequias. Eu acredito que foi a oração mais rápida que foi ouvida, William. Todos falam da oração de Jabes, né, que ele fala, Senhor, tomara que tu me abençoe, mas houve um tempo para o cumprimento desta oração, Isaías. Agora, o rei Ezequias aqui, foi uma oração respondida assim, no estalar de dedo. O rei Ezequias, para quem não sabe, ele era um homem reto, temente ao Senhor. Abra comigo lá, em 2 Reis, capítulo 20, a partir do versículo 1, eu queria ler com você. Esse mesmo, para você ter uma ideia da fidelidade desse homem, esse mesmo texto que você está vendo aqui, as mesmas palavras, vai ter alguma frase que não vai ter nesse texto, mas esse mesmo texto aqui que nós estamos lendo, ele é explicado, ele é liberado em Isaías, porque o próprio Isaías é o profeta que libera sobre a vida dele. Então, aqui você está vendo em 2 Reis, que é o livro dos reis, falando sobre a vida do rei Ezequias. Mas um pouco mais à frente vai falar em Isaías também dessa mesma história do rei Ezequias, porque através a sua fidelidade fez com que ele fosse lembrado. Então olha aqui para mim, a sua fidelidade fará com que o Senhor seja lembrado através de você. As pessoas vão olhar para você e vai falar assim, esse homem, essa mulher, ele é fiel ao Senhor. Ele é fiel a Deus, antes de tudo, mas também é fiel ao seu esposo, à sua esposa, sabe, o seu marido, os seus filhos, as pessoas que Deus colocou no seu caminho. Fidelidade é uma característica de Deus. E nós só recebemos esta característica se nós estivermos realmente em Deus. Porque, irmãos, Deus é muito fiel com a gente. Deus não é fiel com você? Deus é muito fiel comigo. Deus é muito fiel, me deu uma esposa linda, maravilhosa, me deu os filhos abençoados, tudo que eu pedi para Deus, todas as coisas que eu programei, antes do meu casamento, eu falei, eu vou me casar no dia 25 de setembro, no ano que eu fizesse 25 anos de idade, eu me casei, justamente nesses dias. Aí Deus é tão fiel que manda o meu filho no dia 25 de setembro. E aí, para complementar a fidelidade do nosso Senhor,
A minha filha era para nascer no dia 25 de setembro. Houve aquela injeção que você tem que tomar para esperar 12 horas para poder fazer o parto. Aí a Dai tomou, foi por conta disso que a Sara não nasceu no dia 25 de setembro. Porque senão ia ser uma festa só. Fidelidade de Deus. Você tem provado da fidelidade de Deus? Você tem provado? A fidelidade do Senhor é tudo que nós temos, irmãos. Ele é fiel. E vai continuar sendo fiel. Deus não muda, Deus não muda. Agora, olha a história desse homem aqui, desse rei. Eu queria ler com você. 2 Reis, capítulo 20, a partir do versículo 1, diz assim, ó. Naqueles dias, adoeceu Ezequias. Ezequias adoeceu para morrer mesmo. Foi uma morte ou seja, foi uma doença que chegou sobre a vida dele para levar a sua vida, para ceifar a sua vida. Nós vemos pessoas adoecendo, mas a gente vê o milagre de Deus, mas a doença que veio era para ele morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse, seria bom se Deus avisasse quando nós fôssemos morrer, né, Isaías? Seria ótimo, né? Hoje em dia não é assim. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia você precisa estar pronto, filho. Você não sabe o dia de amanhã. Mas aqui, Deus usou a vida do profeta Isaías, não Isaías está aqui, mas Isaías é profeta, mas usou a vida do profeta Isaías para falar, para levar uma mensagem para o rei Ezequias. E ele diz assim, ó, assim diz o Senhor, ordena a tua casa, ou seja, põe em ordem a tua vida. Coloque em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede, porque ninguém fica feliz sabendo que vai morrer. Então ele virou o rosto para a parede e começou a chorar e orar. Ele começou ali a chorar e orou ao Senhor dizendo, ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Você pode fazer uma oração como essa ao Senhor, como Ezequias fez? E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu que, pois, não havendo Isaías ainda saído, olha só, aqui, ele chorou, ele orou e chorou. Eu acredito que primeiro tem que vir a oração depois do choro, né? Porque senão o choro antes vira remorso. Assim. Ele orou ao Senhor, colocou nas mãos de Deus, depois ele angustiou, chorou, sabendo que ia morrer. A oração desse homem foi tão rápida, foi ouvida tão rápida, que Isaías ele tinha acabado de anunciar. E ele estava indo embora, mas ele estava no pátio ainda, ele estava ali nas imediações. E aí Deus pega Isaías e fala assim, ei, volta lá, porque Deus ouviu a oração do rei Ezequias. Oh, irmão, olha a fidelidade de Deus para com esse homem. Oração feita de acordo com a vontade de Deus, ela é respondida. Eu acredito que foi propósito de Deus para ver onde o coração desse homem estava. E ali o coração dele foi, sabe, expressado ao Senhor. Senhor, eu fiz obras, eu te servi, eu fui fiel ao Senhor. E isso tem que ser uma característica minha e sua, de fidelidade. Para quando chegar diante do Senhor, falar assim, Senhor, eu sei o que eu tenho feito diante do Senhor. Eu sei quais foram as minhas respostas diante do Senhor. E você ficar com o coração tranquilo, porque se você é uma pessoa fiel, não tem o que temer, irmão, o dia de amanhã. Não tem. Agora, nós precisamos aprender com esse homem aqui, ó. Precisamos aprender. Sucedeu, pois, que, havendo Isaías ainda saído no meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, volta lá e dize ao rei Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor e acrescentarei aos teus dias 15 anos e das mãos do rei da Síria te livrarei. Olha, ganhou vida e ainda ganhou a vitória.
Oh, Willy, ganhar vida e ganhar vitória, Willy. Oh, meu Deus do céu, é tudo que nós queremos como cristãos. Você já tem isso, sabia? Você já tem isso, você tem vida e tem vitória. Ainda ele continua falando assim: ampararei esta cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomaram e puseram sobre a chaga, e ele foi e ficou são, sarado e foi curado. Não vai morrer mais, vai continuar fazendo o propósito de Deus, mais 15 anos de vida aí, para cumprir o propósito de Deus. Por quê? Porque Deus viu fidelidade no coração daquele homem. Deus viu fidelidade. Agora, preste bem atenção, fidelidade é uma característica de Deus, porque Deus é fiel com a gente. Deus prometeu muitas coisas para nós. Às vezes a gente achamos que Deus ele demora, Deus tarda, Deus falha. Não, existe um modo, tempo e propósito para que as coisas possam acontecer. O problema é que nós somos muito imediatistas. Nós queremos as coisas, mas dificilmente nós entramos na presença de Deus para pedir e falar com Ele. Uma verdade. Queremos a fidelidade de Deus, mas nós não somos fiéis com Deus. O que Deus pede para mim e para você, filho? Busque a minha face, busque a minha presença. É o que Deus pede para nós. Quando nós aprendemos a buscar a presença de Deus, irmãos, nós estamos sendo fiel com Ele. Deus te deu vida e morte para você escolher. Escolha. Andar com Deus é vida. Andar aí fora, irmãos, pode viver, sim, pode viver. Mas a morte, uma hora ela bate. E a preocupação chega no coração das pessoas, como para onde que eu vou, o que eu fiz de errado, o que eu fiz de bom. Agora o rei Ezequias chegou diante de Deus, irmãos, com uma carta limpa ali, falando toda a vida dele. E nós podemos fazer isso, sim ou não? Podemos. Agora, olha só que interessante. A palavra fidelidade, irmãos, aqui, no grego bíblico, ela é pits, que pode ser traduzida da seguinte forma: por crer, e tem o sentido de acreditar fielmente. Quem acredita fielmente em Deus, ele continua sendo fiel a Deus e às pessoas. Se uma pessoa desacredita de Deus, ela vai desacreditar de qualquer uma pessoa aqui. Então, o nosso maior teste é acreditar num Deus em que nós não enxergamos, mas nós sentimos Ele. Você não vê Deus, você vê Deus? Não. Porém, você acredita que Deus pode fazer. Até que ponto a sua confiança está em Deus? Entregar tudo? Entregar a sua vida? Entregar o seu caminho? Entregar o seu coração? Até que ponto? Há muitas pessoas que não fazem isso. Elas estão participando, mas não entregam. É uma entrega parcial. O rei Ezequias não foi uma entrega parcial. Foi uma entrega total. Queremos experimentar a fidelidade de Deus, mas muitas vezes nós não nos entregamos totalmente a Ele. E nós precisamos nos entregar totalmente ao Senhor. Olha só que interessante. Fala que além de ter fé, também pode ser alguém confiável. Aí eu pergunto aqui, quantos casados estão aqui? Levanta sua mão aí. Você confia na sua esposa? Você confia no seu marido? Você confia no seu líder? Você confia no seu pastor? Você vai confiando nas pessoas que Deus coloca no seu caminho? É mais fácil nós confiarmos nas pessoas do que confiarmos em Deus. Por quê? Com as pessoas nós temos algo palpável. Nós temos algo concreto. Muitas vezes a gente recebe nas mãos. Mas em Deus, filhos, muitas vezes a nossa resposta de não confiar em Deus é não esperar em Deus, o modo e a forma. Esperar o quê? É orar e colocar nas mãos de Deus e descansar o coração. Uma pessoa que é fiel, ela confia em Deus ao ponto de passar anos esperando por algo. Deus não muda, mas quem muda somos nós. Nós mudamos, nós esmurecemos, nós entristecemos, nós falhamos, nós paramos no meio do caminho, mas Deus nunca... A Bíblia mencionou que Deus parou ou não atendeu alguém. Nunca. Por quê? Porque Deus é fiel. Olha só o que diz em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 4. Eis a rocha. Quem que é a rocha? Cristo, Jesus é a rocha. As suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo.
Deus é fidelidade. Olha só que interessante. E não há nele injustiça. Ele é justo e reto. O nosso Deus, ele é fiel. Fidelidade, irmãos, é uma característica que nós só recebemos quando nós estamos em Deus. Nós queremos ser fiel ao Senhor, sim ou não? Quantos querem ser mais fiel a Deus aqui? Todos nós queremos ser mais fiel a Deus, mas a fidelidade nós só vamos encontrar em Deus. O marido, para ser fiel com a esposa, o que ele precisa? Ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus. Se ele for infiel com Deus, ele pode ser infiel com a sua esposa. Agora, Gálatas, que é o tema das nossas mensagens que nós temos pregado, quero que você volte aqui para você entender que faz parte do fruto do Espírito. Diz assim, Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Aí, ó, fidelidade. Isso é fruto do Espírito. E para você ser fiel, você precisa plantar. Você precisa cuidar dessa semente. Fidelidade é uma semente que quanto mais você plantar, muito mais você vai colher. Se você planta fidelidade na vida das pessoas, se você é fiel com as pessoas, você vai colher fidelidade. As pessoas vão ser fiel com você. É isso que tem acontecido. Agora, o exemplo que eu tive de fidelidade aqui, irmãos, é a história desse homem aqui que nós lemos aqui, o rei Ezequias. Pensa comigo quantas lutas esse homem passou no seu reinado, ô Willy, quantas? Foram muitas lutas, mas foi fiel a Deus em tudo. Nós passamos lutas, passamos problemas, passamos dificuldades. Esse homem foi fiel em tudo o que passou e às vezes nós agimos de falta de fidelidade com Deus por conta de um probleminha, uma situação, ou uma continha, ou uma... vai indo aí. Várias coisas acontecem na nossa vida. Isso faz com que a gente se torne pessoas infiéis a Deus. Nas nossas ações, nas nossas atitudes. Até mesmo nos tornando mentirosos nas nossas palavras, porque quando nós falamos, nós precisamos agir. E se nós não agimos, nós nos tornamos, a Bíblia fala que é mentiroso. Então, se nós nos tornamos mentirosos, nós nos tornamos infiel a Deus. Nós agimos de forma de troca com Deus, e com Deus não se age dessa forma, como forma de troca. Olha só, vou te mostrar o texto de Ezequias, quando nós lemos lá em 2 Reis, também foi lembrado em Isaías. Isaías capítulo 38, versículo 1 ao 8, fala a mesma coisa, só que aqui nesse texto não frisa o momento que Deus fala para Isaías voltar. Porque aqui está sendo só uma memória, uma lembrança do que Deus fez, da atitude desse homem. Lá foi a ação de como aconteceu. Aqui está sendo a memória de uma pessoa fiel. Ei, você quer deixar marcas na vida das pessoas que andam com você? Seja fiel a Deus. As pessoas, elas querem andar com pessoas fiéis a Deus. As pessoas, elas estão procurando pessoas fiéis, pessoas com quem podem confiar. Sabe, a pessoa chegar em você, abrir o coração para você e você cuidar dela e tratar aquilo como se fosse debaixo de 7 chaves, você cuidar da pessoa, você ser fiel com ela, no que ela fala, no tratado. As pessoas procuram. Isaías capítulo 38, versículo 1 e 8, diz assim, 1 a 8, diz assim, naqueles dias Ezequias adoeceu em uma enfermidade mortal. Já está falando, a mesma versão já está falando que ele já ia morrer. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse assim, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede, orou e disse, Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor dizendo, vai lá, assim diz o Senhor Deus teu Pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos a mais, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, da cidade, e defenderei a cidade. Olha o que está falando. Defenderei a cidade por causa da tua fidelidade. Hoje eu fico observando assim essa defesa da cidade. A gente não está lá, essa mensagem foi para aquela época
que era um rei cuidando do seu reinado. Hoje nós, como marido, nós temos a nossa casa, temos o nosso lar. Então, por conta da sua fidelidade, escuta o que eu estou te falando, os seus filhos serão alcançados pelo favor de Deus. Por conta da fidelidade do pai, os filhos serão abençoados. Ei, pai, você quer abençoar a vida do seu filho? Seja fiel a Deus. A Bíblia diz em Deuteronômio que o nosso Deus é um Deus zeloso. É um Deus que, irmãos, Ele aborrece. Desde a primeira até a quarta geração. Hoje, se nós olharmos assim, poxa, o meu bisavô, vai contando as gerações aí. Que geração que você está agora? É a quarta, a terceira, a segunda? Você é filho, você é pai, você é tio? Ou você é avô? Então, ali você percebe a sua geração. E você sabia que você pode abençoar aqueles que estão vindo atrás de você por conta da sua fidelidade. Isso sendo pai ou sendo mãe. Nós abençoamos a vida dos nossos filhos, sendo fiel ao Senhor. Nós temos muitas coisas para experimentar diante de Deus, mas precisamos ser fiel a Deus. Mas, pastor, como eu posso ser fiel a Deus? Aí, algumas pessoas já iam falar assim, vai falar sobre dízimos e oferta. Não é isso não. Também pode ser, mas não é só isso não. Quero te falar aqui quero falar sobre dois tipos de fidelidade. O primeiro tipo de fidelidade é a fidelidade condicionada. Isso fala em Atos, capítulo 34, 5, vai falando. Agora, fidelidade condicionada, na verdade, não é a verdadeira fidelidade. Embora parece ser a verdadeira fidelidade. Mas esta fidelidade condicionada, ela é baseada em uma condição para eu ser fiel com você. Vamos dar um exemplo aqui bem claro, casamento, vamos lá. As pessoas novas entram num relacionamento e aí falam assim, eu prometo ser fiel com você, mas se você pisar na bola comigo, acabou. Fidelidade condicionada. Esse é um tipo de fidelidade. Parece ser uma fidelidade, mas não é. É uma fidelidade condicionada. Existe uma condição para você ser fiel comigo. Com Deus você acha que é assim também? Você acha que Deus colocou condições para você ser fiel com Ele? Não. Hoje nós vivemos a graça, o favor imerecido de Deus. Isso é uma bênção, né? Porque se fosse antigamente, né, Willy? Aqui se fez, aqui se paga. A gente anda, muitas vezes, se a gente pôr ao ponto do lápis, as nossas falhas com Deus, são muitas, e Deus é misericordioso. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus se estende de geração em geração, ela vai muito além do nosso esforço. Mas que nós não podemos agir dessa forma com as pessoas. Eu não posso agir dessa forma com a minha esposa. Né? A pessoa erra com o cônjuge, aí o outro vai lá e quer dar o troco. Fidelidade condicionada. Uma coisa eu costumo dizer, eu não posso usar o meu erro, ou seja, eu não posso usar o erro da outra pessoa para justificar o meu. Se a pessoa erra, ela vai prestar contas com Deus. Agora, eu não posso pegar o erro dessa pessoa e porque ela errou, eu também vou errar. Eu não posso fazer isso. Por quê? É basicamente a fidelidade condicionada. Eu estou aqui com você, mas você pisou na bola, agora eu vou te dar o troco. Não podemos agir dessa forma. Não podemos. Então, guarde isso para você. Você não pode usar o erro de outra pessoa para justificar o seu. A Bíblia diz salvação é individual. Fidelidade com Deus também é individual. É você, sua vida com Deus. Primeira característica de fidelidade condicionada é olhar o que os outros fazem. Existe um hábito de olhar muito o que as pessoas fazem. Né? Atos capítulo 4, versículo 36 aqui, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, ele tinha um terreno, vendendo-o, trouxe aos pés dos apóstolos e depositou lá. Bom, bons exemplos nós temos que seguir, sim ou não? Esse homem foi um homem que deu um bom exemplo. Ele foi lá,
pegou o seu terreno, vendeu e depositou o seu dinheiro lá, o valor total aos pés dos apóstolos. Aí vem Ananias e Zafira. Vem Ananias e Zafira. Com a motivação errada, que é o segundo ponto. O que ele fez, Ananias e Zafira? Também foi lá, vendeu o terreno, aí reteu parte. Por quê? Motivação errada. Reteve o que não era dele. Ele poderia ter guardado? Claro, mas o que aconteceu com Ananias e Zafira? A mentira. A mentira provoca a infidelidade. Eles poderiam ter, eu vendi o terreno todo e eu trouxe metade do valor. Normal. Mas os apóstolos perguntaram para ele, por que vocês reteve parte do valor? E eles trouxeram e ficaram caladinhos. Mas uma coisa interessante, que esta atitude de Ananias e Zafira, a gente sabe que de Deus a gente não esconde nada. Eu sei, você sabe que de Deus. A gente não podemos esconder nada diante de Deus, nada. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Onde estão os olhos de Deus? Em todos os lugares. Deus está comigo na minha casa, Deus está comigo aqui na igreja, Deus está comigo lá no meu trabalho, Deus vai comigo ao banheiro do meu trabalho, Deus vai comigo em vários lugares, Deus está comigo, Deus está em vários lugares. Agora, a minha fidelidade a Deus, irmãos, não é somente como uma postura de você ver o pastor aqui exercendo uma performance, isso não é fidelidade com Deus. E talvez na minha casa eu possa ser diferente. Posso sentar a mão na cabeça, pá, na minha mulher, bater nos meus filhos, né? Eu posso ser desse jeito. E aí? E aí a minha esposa, ela pode agir da mesma forma. Eu vou abandonar a igreja porque o marido está... É assim que acontece. E aí vai, assim vai afora. Agora, Ananias e Zafira, eles tiveram a motivação errada. Porque eles queriam, terceiro, reconhecimento através da ação. Através da ação. Você lembra aquela história de Jesus, quando ele entra assim e fica olhando aquelas pessoas depositarem os seus valores no gasofilácio? E aí ele olha os grandão e fala assim, esta senhora depositou tudo o que tinha, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar. Se você for fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Mas é difícil Deus te colocar no muito, sendo que no pouco você não é fiel. Não é o pastor que está falando, é o que a Bíblia diz. Aquela mulher colocou tudo, e os grandão dando o que sobrava. Aí a gente pensa assim, quem que foi fiel? Puxa, eles foram fiel? Foram, entregaram parte. Mas o Senhor olhou, observou a atitude da mulher. O que chamou a atenção dele? Fidelidade. Ela não observava as pessoas, ela poderia ficar ali, sabe, até reter, por vergonha, pela simplicidade dela, vendo as pessoas chegando com roupa bonita, para entregar uma oferta, e ela simples, entregando somente tudo que ela tinha, aquelas moedinhas que ela tinha, e colocar. Talvez até com medo de fazer o barulho das moedas. A gente precisa tomar cuidado. Tem pessoas, irmãos, que se tornam dizimistas por base de querer aparecer. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Deus é tão poderoso que Ele supre todas as necessidades aqui desta igreja, irmãos. Deus tem usado pessoas do pouco até o muito. Deus tem usado tantos irmãos. Está enviando pessoas e esta igreja vai avançar por conta da fidelidade de algumas pessoas. De algumas pessoas. Agora, nem todos são fiéis. Mas é o que nós precisamos buscar, porque a Bíblia fala sobre a fidelidade condicionada. Não existe uma condição para você ser fiel. Você precisa ser fiel sem ter essa condição. Nós fazemos barganha com Deus muitas vezes. Eu ouvi muito, eu vou usar exemplos claros, né, que são nítidos, que houve. Eu me lembro que passava pela minha cabeça, e muitas vezes quando eu fosse trabalhar, vou dar um exemplo claro sobre isso aqui, de Ananias e Zafira se reteve, já estamos falando sobre a oferta deles aqui, depois eu vou entrar um pouco mais a fundo. Eu pensava muitas vezes assim, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu falei uma vez para Deus dessa forma, eu me lembro assim, que se Deus me abençoasse sobremaneira no meu trabalho, eu ia abençoar, eu ia dar mais,
Mas muitas vezes eu falhei no passado. Porque eu coloquei uma condição para Deus. Se o Senhor me abençoar mais, eu vou dar mais. A condição era essa. E aí Deus, para testar o meu coração, testar o seu coração, Deus fala assim, eu não vou abrir a janela dos céus, porque a motivação dele está errada. O coração dele está errado. E aí o que acontece? Você acaba não recebendo e você acaba retendo algo que Deus já está quase liberando sobre a sua vida. E aí o que acontece, irmãos? Nós nos envolvemos em tantas coisas e acabamos, começando a tirar partes daquilo que Deus colocou para a gente sustentar a igreja, sustentar a obra, sustentar, a visão. Nós começamos a reter tantas coisas. Mas o que tem acontecido, irmãos? Deus quer levantar pessoas fiéis aqui, em atitude, ação, financeiramente, braçalmente na obra. Pastor, eu vou abrir minha casa, eu vou ser um líder, eu quero abraçar essa obra. Pastor, eu quero que as pessoas vão na minha casa e a gente faz uma célula. Fidelidade com Deus é isso. É você abrir, a sua vida escancaradamente para Deus e falar, Senhor, eu estou nesta terra para viver pelo Senhor. Isso é fidelidade. Isso é fidelidade. Mas muitas pessoas, elas retêm isso. Retém a vida profissional, vamos falar assim, a sua vida familiar. As pessoas hoje em dia, elas pensam dessa forma assim, eu não envolvo vida pessoal com vida de igreja. Não, filho, você é cristão, já está tudo envolvido. Não tem como você separar, está tudo envolvido. As pessoas vão na minha casa, elas veem minha vida, né? Embora hoje, quando você se torna uma pessoa cristã, você acaba que supostamente se tornando uma pessoa pública. Porque as pessoas, elas olham a sua conduta, a sua ação, elas olham aonde você vai, elas olham a sua ação, para ver se você é uma pessoa fiel a Deus. Porque quando você falhar, filho, não vai estar estampado no Jornal Nacional, mas vai estar lá assim, o pastor. Não vai estar, mas vai aparecer como um escândalo. O pastor, o crente, o cristão. Por quê, filho? Porque você é perseguido. E a sua fidelidade hoje, ela tem duas condições. Ou você é fiel a Deus ou não é. Porque o mundo está procurando isso em nós. E se nós formos infiéis a Deus, filho, nós vamos estar envergonhando o nome de Jesus. Infelizmente vai acontecer isso. Agora, se você for fiel ao Senhor, a Bíblia diz, Apocalipse, dar-te-ei a coroa da vida, aos fiéis. Irmãos, você sabe onde estão os meus olhos hoje? Você sabe para onde eu olho? Eu sei que existe um galardão. E os meus olhos estão nesse galardão. Não importe o que você passe por amor a Jesus nesta terra. Não importe. O que tem e o que está te esperando é algo muito maior do que você possa imaginar. O que nós vivemos aqui é coisa simples. Nós achamos que tudo isso aqui é coisa boa, agradável, mas existe coisa muito melhor, que ainda a Bíblia diz que não chegou ao nosso coração. Mas é somente para aqueles que são fiéis ao Senhor. Somos fiéis porque nós não buscamos reconhecimento. Quem é fiel não precisa se mostrar ou receber reconhecimento das pessoas. Você não precisa buscar isso. Elogio das pessoas. Pastor, desce do púlpito. Ei, glória a Deus, pastor, que palavra. Não precisa disso não. Pregou na cela, não precisa disso não. Você é fiel, filho, você é fiel no baixo, no alto. Onde você estiver, você vai ser fiel. Você não vai ser fiel em cima da plataforma. Você vai ser fiel lá embaixo, você vai ser fiel em qualquer lugar. Fidelidade com Deus não está condicionada em posição ou cargo. Talvez o pastor pode ser mais infiel do que você. O líder pode ser mais infiel do que você. Você pode ser mais infiel do que o pastor. Ninguém sabe. Mas quem falará por nós? Como a oração do rei Ezequias. Se Deus ouviu a oração dele, Deus pode ouvir a sua oração, filho. Deus pode ouvir a sua oração. Deus pode. Agora, nós temos que tomar cuidado com essa aparente fidelidade que é condicionada. Nós não podemos olhar para as pessoas que fazem ou dizem, que pensam bem
ou qual é a sua real motivação. Se está certa e não espera reconhecimento, pois Deus sabe quem é você. Você pode bater no peito e falar assim, Deus sabe quem eu sou. Você sabe? Deus pode fazer isso. Às vezes eu falo assim, Deus sabe quem eu sou. Deus, e muitas vezes, nos relacionamentos, nas atitudes, você tem que colocar Deus como juiz e falar assim, Deus é o justo juiz. E Ele vai julgar a minha causa, a sua causa, vai julgar a nossa causa, vai. Relacionamentos conjugais, Ele vai julgar a causa de cada um. Por conta da sua fidelidade com Deus. Os testes estão vindo para ver até quando você pode suportar. E todos nós vamos suportar e vamos passar essas fases difíceis da vida. O diabo vai tentar de diversas formas para testar a sua fidelidade com Deus. Testar a sua fidelidade com a sua esposa, testar a sua fidelidade com o seu marido, testar a sua fidelidade com a sua igreja, com o seu líder. Ele vai testar, ele vai ser usado para testar. E a nossa resposta tem que ser qual? Eu sou fiel a Deus em cima ou debaixo de qualquer coisa. Custe o que custar. Agora, nós não podemos condicionar a nossa fidelidade. Você não pode colocar uma condição para você ser fiel. Segunda coisa, que é a fidelidade incondicional, que fala de uma rainha, todos conhecem, a rainha Esther. Nós vemos aqui que ela foi um exemplo de fidelidade. Num tempo, ela hesitou em responder o propósito de Deus e a vontade de Deus, mas ela foi alertada, como nós estamos sendo alertados, como você está sendo alertado, quando todos nós aqui estamos sendo. Ela foi avisada. Olha só, a primeira característica de uma fidelidade incondicional é saber que Deus está vendo tudo. É saber que Deus, os olhos do Senhor, está vendo tudo, a sua ação, tudo. Forma, modo. Rainha Esther, capítulo 4, versículo 13, diz assim, ó, não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus, porque ela estava num lugar que não era para ela, por exemplo, a sua tribo. Agora, preste bem atenção, ela foi alertada, porque o povo estava perecendo, e ela se colocou numa posição que talvez qualquer um de nós aqui não colocaríamos pela vida de outra pessoa. Quando você é fiel à pessoa, você vai em qualquer lugar pela vida dela. Você faz coisas extraordinárias pela vida dessa pessoa. Porque você é fiel. Você passa o ridículo por amor a Jesus por conta dessa fidelidade. Que existe uma recompensa através da sua fidelidade. As pessoas hoje em dia, elas estão cansadas desta fidelidade, porque elas falam que o preço é muito alto. Hoje em dia existe um contrato num casamento que é assim, ó, vamos nos casar. Se não der certo, a gente separa. É assim. Porque sabe que a fidelidade tem que custar um alto preço. A fidelidade vai a fundo, é muito maior do que as nossas decisões. Ela tem que ser, sabe, tomada não por ação assim imediata, mas ela tem que ser pensada. Quando eu falo assim, quando você entra num relacionamento, você precisa pensar para entrar num relacionamento. Você precisa pensar, porque está em jogo a sua fidelidade. Primeiro com Deus, porque se você for fiel com Deus, você vai ser fiel com a sua esposa, com o seu marido, como eu disse. Mas esse é o tipo de fidelidade incondicional. Não importa o que aconteça, eu sou fiel. Não importa o que aconteça, você vai ser fiel. É isso que acontece. Esther foi avisada, sabe por quê? Por um primo, que era Mordecai, avisou ele que Deus estava vendo tudo. Ó, Deus está vendo tudo! O que o povo estava passando na rua. E o que ela vivia no palácio, porque ela estava vivendo uma vida boa. Então, ela tomou a dor, falou, não, eu preciso ser fiel ao meu povo, eu preciso ser fiel a Deus. E o que essa mulher fez? Se colocou na posição de fé diante de Deus e foi diante do rei. A mulher foi favorecida por conta da fidelidade.
independente do que ia acontecer com ela ou não, se ela ia morrer ou não, ela foi fiel. Provérbios capítulo 15, versículo 13, assim, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Todos Deus está vendo. Todos Deus está vendo. Deus está vendo o seu coração aí agora, Deus está vendo o meu coração aqui agora. Nada está escondido diante dos olhos de Deus. Então, primeira característica de uma fidelidade incondicional é você saber que Deus está vendo tudo. Que eu não sou fiel só na igreja. Eu sou fiel a Deus também no meu trabalho. As pessoas no seu trabalho sabem que você é cristão? Elas sabem que você é crente? Você fala de Jesus no seu trabalho? As pessoas conhecem você mesmo como cristão? Então você é fiel incondicional. Porque você pode ser esnobado no seu trabalho, você pode ser escorraçado, você pode ser xingado no seu trabalho, mas por conta dessa fidelidade incondicional, você não revida. Você simplesmente, glorifica a Deus, porque você sabe, no meio de uma situação dessa, você vai ser honrado. É o que acontece. A segunda coisa, para a gente andar aqui, a segunda característica da fidelidade incondicional é reconhecer o propósito de Deus, que em meio à sua fidelidade existe um propósito, existe algo através desta ação. A Esther, capítulo 4, versículo 14, assim, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Ou seja, se você ficar quietinha, vai vir o socorro, porque Deus estava ali de olho no povo judeu. Mas tu e a casa de teu pai vai perecer por ser povo judeu. Eles iam matar todo mundo. Agora, e quem sabe se para a conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha, ou seja, Deus colocou você numa posição para você interceder pelo povo. Deus te colocou num lugar que é para você se colocar na posição de orar, de ensinar, de jejuar. Deus tem te colocado numa posição. Talvez você é o único da sua casa que está aqui, ou é cristão hoje. Agora você precisa reconhecer o propósito de Deus, que Deus chamou você, para você ser fiel, e através da sua fidelidade, a sua família se achegar à presença de Deus, através da sua vida. Assim aconteceu com a vida da rainha Esther. Deus estava usando a vida dela para salvar o seu povo. E Deus quer usar a sua vida para salvar também a sua família. Glória a Deus. Deus quer usar você, querido. Mas para isso você precisa ser fiel a Ele. Uma característica de uma pessoa fiel a Deus dentro do seu lar, ela não murmura na frente de pessoas. Ela é fiel. Passando situações difíceis, ela não vai murmurar, porque as pessoas elas estão olhando para você, para ver se você é fiel mesmo. Para ver se você está passando situações, agradeça a Deus. Glorifica a Deus. Uma pessoa fiel, ela agradece. Ela pode até questionar Deus, mas longe das pessoas. Vai brigar com Deus no seu quarto, filho. Vai falar com Deus. Esther escolheu ser fiel quando entendeu que Deus tinha um propósito para a sua vida. Percebeu que se tornou rainha para ser usada por Deus para defender o seu povo. Esse é o propósito que você precisa entender. Que Deus te chamou, antes de todos, para você atrair eles para cá, para você atrair eles para a presença de Deus. Esse é o propósito de Deus. A minha mãe foi a primeira a se converter. E aí, por conta da oração da minha mãe, a fidelidade da minha mãe, isso mexia muito comigo. Muitas vezes algumas pessoas já sabem que a gente saía para os rolês, eu e meu irmão, e nós chegávamos em casa e a minha mãe estava orando por mim e pelo meu irmão. E aquilo mexia. E muitas vezes eu, por estar à parte, estar fora, eu até zombava. Falava, minha mãe orando por mim, eu chegando do rolê, 2 horas da manhã, minha mãe lá ajoelhada no banheiro orando por mim, mas a fidelidade dela trouxe a vida dos filhos, o marido aceitou Jesus no leito do hospital, faleceu, mas entregou a vida para Jesus, por conta da fidelidade.
Imagine o que a fidelidade pode fazer na vida de pessoas. Talvez você olhe para uma pessoa da sua família lá, está perdida na droga, está perdida no álcool, está aí perdidão, perdidão. E às vezes você fala assim, meu Deus, não tem mais jeito. Não, a sua fidelidade com Deus vai fazer com que Deus mova essa situação. Vai fazer, continue perseverante. A fidelidade ela não está condicionada a Deus, se Ele melhorar eu vou continuar sendo fiel. Não, você tem que ser fiel a Deus mesmo se Ele não melhorar. Sabe, você, esposa, está aqui na igreja, o marido não está, continua sendo fiel, porque a sábia, a Bíblia diz que edifica. Então você precisa continuar sendo fiel a Deus, independente do que está acontecendo na sua vida. Continue sendo fiel, porque a resposta é dele, não é do homem. Sabe o que acontece? Nós esperamos muitas respostas de pessoas. Jamais nós precisamos ou podemos agir dessa forma, porque quando você coloca a expectativa no ser humano, você se decepciona. Mas por conta da fidelidade de Deus, você colocar a sua expectativa em Deus, você nunca vai se decepcionar. Nunca. Mas você pode se decepcionar comigo, eu posso me decepcionar com a minha esposa, ela pode se decepcionar com o marido. Pode, por conta da expectativa. Mas quando eu coloco a expectativa em Deus, eu não me decepciono. Porque a minha visão, o meu foco, sabe, a minha crença, porque a fidelidade é a base da crença. Se você acredita em Deus, você é fiel a Ele. Se você não acredita, você não vai ser fiel. Então, mas se eu acredito em Deus, eu vou ser fiel a Ele, porque eu sei que Deus está agindo ao meu favor, Deus está agindo ao seu favor, Deus está agindo ao seu respeito. Quando vivemos pela fé no propósito de Deus para nossas vidas, aprendemos a ser fiéis incondicionalmente. Quantos reconhecem que Deus tem um propósito na sua vida que levanta a mão? Agora, por que nós não somos fiéis a Deus? Não existe uma condição aqui. Não pense no que fizeram ou disseram de você. Foque somente no propósito do Senhor para a sua vida. É o que nós temos que focar. Talvez muitas pessoas falaram de você, muitas pessoas têm falado. Não pense nisso, pense no propósito, porque o propósito de Deus vai fazer com que você enxergue, sabe, a direção e o norte, e você vai continuar sendo fiel. Você sabe por que muitas pessoas param no meio do caminho? Sabe por que muitas pessoas se desviaram dos caminhos do Senhor? Sabe por quê? Eu vou ser sincero com você. Porque elas eram fiel, mas era uma fidelidade com condição. Até o ponto que Deus poderia me abençoar. Eu conheço muitas pessoas, irmãos, aqui para nós, eu conheço muitas pessoas que buscaram, vieram para a igreja. Willy, falar para você, se existem pessoas prósperas, é dentro da igreja. É dentro da igreja. Eu conheço pessoas que vieram para a igreja e não tinham nada. Cara, Deus foi lá, abençoou a vida da pessoa, Deus mudou o comportamento, Deus transformou a mente, a pessoa começou a pensar diferente, começou a desejar as coisas, começou a caminhar dentro da igreja, a avançar, foi abençoado e de repente, se afastou dos caminhos do Senhor. É uma fidelidade condicionada. Existiu uma condição para ela continuar, até o ponto onde chegou, abandonou. Meu Deus, isso acontece, são muitas, eu conheço. Não é uma, duas, são várias pessoas que foram desse jeito. E hoje ainda a gente tenta trazer essas pessoas de volta, resgatar, falar do amor de Jesus, mas as pessoas estão tão embaraçadas, sabe, na vida que elas vivem hoje, que tanto faz como tanto fez voltar, porque hoje o seu Deus praticamente é o dinheiro. Então elas não se vejam mais dependentes de Deus. Elas podem até falar, não, olha o que Deus fez na minha vida, mas se você falar assim, e aí, onde está Deus nisso? Então a gente precisa parar e pensar até que ponto nós somos fiéis ao Senhor. Terceira característica aqui da nossa fidelidade incondicional é depender tão somente de Deus.
É Deus que me deu capacidade e sabedoria para adquirir riquezas. Riquezas eu falo no sentido de você saber trabalhar. Deus te deu sabedoria aqui para você trabalhar, para você levar o sustento para sua casa. Deus te deu sabedoria, é Deus que te dá. Mas muitas pessoas, elas falam assim, se não fosse eu estudar, se não fosse eu, ralar, acordar cedo. É viável isso, é viável, porque ela pagou um certo preço. Mas antes de tudo isso, vem Deus, porque Deus está na condição de abençoar a vida da pessoa. E muitas vezes nós esquecemos de Deus. A nossa dependência aqui tem que ser em Deus. E muitas vezes nós olhamos e não dependemos mais de Deus. Eu falo para você, querido, eu como homem de Deus, eu preciso orar muito mais do que eu tenho orado. E isso demonstra a minha dependência de Deus. A minha, a sua, a nossa, nós precisamos orar mais. Falar com Deus, colocar mesmo os nossos problemas, as nossas dificuldades nas mãos de Deus. Isso fala de fidelidade com Deus. Você falar o que você vive. E muitas vezes nós não fazemos isso. Nós procuramos meios, métodos e formas para solucionar problemas. E antes de solucionar os problemas, era viável da gente procurar Deus, falar para Deus para que os problemas fossem solucionados. Mas o que tem acontecido com a gente hoje, como cristão? Nós deixamos Deus de lado e vamos procurar meios, recursos. Fulano, eu estou precisando aí de 5 mil reais, eu estou precisando de dinheiro, eu estou precisando disso para arrumar isso. É desse jeito que nós fazemos, e esquecemos que Deus pode nos abençoar. Esquecemos que Deus pode usar pessoas para nos abençoar. Irmãos, Deus, Ele continua sendo fiel, mesmo a gente sendo infiel com Ele. Eu falo, a base da nossa infidelidade com Deus é não depender de Deus sempre, e nós precisamos depender de Deus. Eu preciso depender de Deus para que o meu casamento seja um casamento melhor. Eu preciso. Ser um pai melhor, eu preciso depender de Deus, porque é Ele que vai me dar sabedoria para administrar a minha casa, os meus filhos. E muitas vezes eu vou procurar o quê? Deus deixou métodos e formas, filho. Não é proibido você procurar, estudar, crescer e avançar em determinadas áreas. Mas antes disso, vai falar com Deus, busque em Deus, porque Ele é fiel para abrir a sua mente, te dar uma direção e te dar um norte. Mas muitas vezes nós não fazemos isso. Esther, capítulo 4, versículo 17, diz assim: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuar por mim. Isso foi antes da atitude dela de ir falar com o rei. Olha só, porque ela criou uma dependência aqui de Deus. Então ela sabia que o povo se reunindo para orar e jejuar por ela se sairia bem sucedida. Agora vai ela assim, eu sou a rainha, eu vou lá falar com o rei. Aí, deixa comigo. Imagine essa mulher fazendo isso. Pensa comigo, Davi, diante do gigante. Você vem contra mim com espadas, mas eu vou contra você com o Senhor dos Exércitos. Imagine se ele fosse confiar, no que ele aprendeu lá, matar urso, matar leão. Imagine se ele fosse confiar nisso, como seria? A primeira resposta para a gente mostrar a nossa fidelidade com Deus é a sua ação. E a nossa ação tem que ser: Senhor, se o Senhor estiver nesse negócio, eu vou. Se o Senhor não estiver, eu não vou. É colocar Deus em primeiro lugar. Colocar Deus sempre em primeiro plano. Deus nunca pode estar em segundo plano. Então Esther aqui, ela sabia que ela poderia ser retalhada mesmo sendo rainha. Ela falou: vai, ajunta todo o povo judeu, ore por mim, jejua por mim. Olha o que essa mulher falou. Ou seja, coloque eu nas mãos do Senhor. Ainda continua falando, não comais nem bebais por 3 dias. Estabeleceu um alvo, um norte, uma direção e falou, eu preciso que vocês orem por mim 3 dias. Jejuem por mim 3 dias. Que é o tempo de Deus agir. Por conta da fidelidade dela. Com Deus. E depois com o povo. Porque ela se demonstrou fiel primeiro com Deus. Foi orar, falar com Deus. E não primeiro com o povo. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei. Depois de jejuar, depois de orar, aí ela foi falar com o rei. E ainda que é contra a lei.
se eu perecer, olha o que ela fala, pereci. Era contra a lei ela ir falar com o rei, por conta dos judeus, porque era o oposto. Aí, ainda ela fala no final assim, se eu perecer, pereci. Ou seja, ela estava colocando numa situação de risco por causa daquele povo. Por conta da fidelidade. Aí eu pergunto para você, até que ponto você se colocaria na vida de uma pessoa através da fidelidade que você tem com Deus? Até que ponto você mudaria pela sua esposa por conta da sua fidelidade com Deus? Até que ponto, filho, você mudaria com a sua mãe, com o seu pai, por conta da sua fidelidade com Deus? Até que ponto? Até que ponto nós podemos mudar? No momento em que Esther viu a importância diante da situação, logo se colocou na dependência do Senhor. É isso que nós temos que fazer, se colocar na dependência de Deus, porque é o Senhor que opera milagres. Nós temos o poder de orar pela vida das pessoas, sim ou não? Mas quem que faz os milagres acontecer? É o Senhor. Deus te usa para orar, Deus te usa para proclamar, mas quem faz os milagres acontecer é Deus. O engano de... eu até falo assim, eu vejo muitas pessoas usando isso, é a fidelidade de Deus, sim, Deus faz, a vontade de Deus, Deus faz, mas muitas pessoas elas usam desse momento para falar assim, puxa, se não fosse eu ter orado pela vida da pessoa... Esther não fez isso. Esther falou, vou orar, vocês oram por mim, depois de vocês terem orado, eu vou lá falar com ele. E se eu morrer, eu vou morrer, não tem problema. Mas eu vou lá fazer a minha parte, por conta da fidelidade com Deus. Nós não podemos tomar o lugar de Deus, em outras palavras. A nossa fidelidade, ela é incondicional. Não importa o que eu passe. Pode chegar uma pessoa aqui, entrar aqui dentro e me ameaçar e dar tiro. Aí eu penso assim, será que eu vou negar o Senhor? Eu não posso pensar isso, por conta da minha fidelidade com Deus. Se tiver que morrer, filho, eu morrerei por esta causa. Agora, nós precisamos ser fiéis a Deus. Em tudo, em todas as nossas ações, nós precisamos ser fiel com Deus, até mesmo nas nossas palavras. Que muitas vezes nós nos tornamos mentirosos em nossas palavras. Falamos coisas e não agimos da forma que deveríamos agir. É o que tem acontecido conosco. A fidelidade de Deus, ela é incondicional. Imagine se Deus esperasse você ser fiel com Ele para Ele te abençoar. Quanto tempo Ele ia demorar para nos abençoar, querido? Se a Bíblia diz que Deus ele é onisciente, então Ele conhece os meus pensamentos e os seus pensamentos. Ele sabe que a qualquer momento eu posso, irmãos, vacilar. Então ele age de uma forma assim, eu sou fiel para com o meu povo. Agora eu posso falar assim, eu sou fiel para com o meu Deus. Você pode falar assim? Irmãos, nós temos que ser dessa forma. Não importa as circunstâncias, nem o que as pessoas fazem ou dizem, nós devemos ser fiel a Deus. Jovens lá na sua faculdade, na sua escola, você precisa ser fiel a Deus. Você precisa ser fiel a Deus no seu trabalho, em meio às provações, às tentações. A sua fidelidade com Deus tem que ser maior que tudo nesta vida. Eu costumo dizer para minha esposa assim, eu amo muito a Deus. E sou fiel a Deus. E por conta de eu amar a Deus e ser fiel a Deus, eu amo a minha esposa. E eu me torno fiel a ela, porque eu sou fiel a Deus. Agora, se eu não conseguir ser fiel com Deus, quanto mais com a minha esposa eu serei. Então, a fidelidade, ela precisa ser incondicional. Ela precisa ser. Mateus capítulo 24, 45 diz assim, servo fiel e prudente. Nós sabendo que esse é o nosso dever, ser fiel a Deus e cuidadoso e zeloso no seu cuidado. Eu queria que você se colocasse de pé para nós orarmos, estou encerrando essa mensagem, e que o louvor subisse. Eu queria que você fechasse seus olhos, nós vamos... Eu falo por mim, falo que vem situações na sua vida, na minha vida, todos nós,
Crises que já veio vontade de você parar, de você largar, de você abandonar. Já veio, filho. Né? A gente fala, ninguém é de ferro. Aí fala assim, não existe pastorzinho, não existe pastorzão. Hoje em dia nós vemos aí muitas coisas acontecendo, situações difíceis acontecendo, que provam a sua fidelidade com Deus, que provam a sua fidelidade conjugal, que provam a sua fidelidade, sabe, ministerial, líder, pastor, líder, membro. Né? É o que a gente vemos hoje em dia. E hoje o nosso coração, ele precisa estar assim, ó, como eu falo, um só propósito, uma só visão e um só coração. Quando isso se alinha na vida de uma pessoa ou na vida da igreja, você pode ter certeza que os propósitos e os planos do Senhor, eles vão fluir por conta da fidelidade, a fidelidade dos irmãos, o corpo, a igreja, o ministério, sabe, os líderes. Então, há essa junção para que as coisas possam acontecer, mas não é uma condição de fidelidade. A gente precisa separar, né? Deus, ele opera na unidade. A unidade do Senhor faz com que a resposta venha do céu. Porque quando nós concordamos aqui, o que a unidade faz com que nós venhamos concordar na terra, é ligado no céu. Então, imagine, se a concordância faz com que Deus haja poderosamente, imagine a fidelidade de um com o outro. Imagine a fidelidade. Eu ponho um exemplo aqui, eu e o William caminha comigo há tempos, o William está aqui com a gente aqui. Estamos caminhando já há muito tempo aqui, irmãos, juntos. E a nossa aliança faz com que esta fidelidade de pastor, líder, pastor, irmãos, ela aflore de uma forma tão poderosa que faz com que as coisas de Deus caminhem de uma forma sem impedimento, por conta desta fidelidade. Né? Essa fidelidade de companheirismo, sabe, de abrir o coração, conversar, falar, escancarar mesmo. Agora, uma coisa eu falo para você, filho. Antes de tudo, Deus coloca homens para testar a sua fidelidade. Se eu não conseguir responder a minha fidelidade com o meu pastor, eu não vou responder a minha fidelidade com Deus. Isso é fato. Eu caminho com o pastor Rogério desde 2006. Quando eu me casei em 2005, eu já sabia que eu ia ser passado para a rede do pastor Rogério, que nós estávamos, a única igreja era Mauá, ia multiplicar para Ribeirão a primeira, depois ia para Santo André. Eu andava com outro pastor. Esse outro pastor saiu da nossa igreja, saiu da nossa visão. Mas está voltando, porque coração água viva volta. Mas o que tem acontecido, irmãos? Por conta de decepções, sim. Muitas coisas aconteceram, sim. Mas o que não pode acontecer é a sua fidelidade com Deus ser negociável. O homem pode falhar, mas Deus, você não pode falhar. Não fale com Deus. Não fale com Deus. Seja fiel com Deus. Nas suas atitudes, na sua postura, no seu posicionamento, nas suas ações, seja fiel com Deus. Não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo. Eu sei que Deus, ele é fiel comigo, por que eu não vou ser fiel com Deus? Ah, o fulano pisou na bola